No cenário internacional, tem se olhado com preocupação a escalada de violência em Jerusalém. Algo que acontece neste mês do Ramadã e que começa neste momento, este capítulo, a partir do despejo, a tentativa de despejo de 4 famílias palestinas que ficam na parte oriental da cidade. Uma discussão que está ganhando muita expressividade nesse momento e que, para a gente conseguir compreender por que acontece dessa forma, nós trouxemos aqui para o programa o cientista social Daniel Doweck, diretor executivo do Instituto Brasil-Israel. Daniel Doweck, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Eu é que agradeço. Daniel Doweck, vamos começar essa história para compreender o seguinte: por que o despejo de 4 famílias se transforma num confronto violento como esse que nós começamos a assistir? Pois é, esse despejo, ele é só a ponta de um iceberg muito maior, né? A gente está falando de uma situação na qual essas famílias que seriam despejadas, na realidade isso ainda está em discussão na justiça israelense, a decisão final ela foi adiada, elas estão vivendo lá depois de décadas de situações de guerra, de confronto, que promoveram deslocamentos das famílias, tanto judias e árabes, das suas casas, e que agora ganharam mais novo capítulo. O que acontece é que em 1948, com a guerra de independência de Israel, e que os palestinos chamam de Nakba, a catástrofe, houve deslocamentos de famílias judias desse local, hoje chamado Sheikh Jarrah, e que, depois da conquista desse território, em 1967, pelo Estado de Israel, na Guerra dos 6 Dias, antigos proprietários ou seus descendentes reivindicam a posse baseada numa legislação israelense que permitiria a reintegração, desde que comprovada a presença naquele lugar. E o que acontece é que essas famílias, e isso é absolutamente trágico, são famílias também refugiadas, em geral provenientes de Jerusalém Ocidental, que permaneceu parte de Israel desde o final da Guerra de Independência. Ou seja, mas elas não têm direito também de reivindicar antigas casas no que se transformou no Estado de Israel. Ou seja, a gente está diante de uma situação absolutamente complexa, composta não só por uma disputa judicial envolvendo um punhado de famílias, mas também por traumas coletivos, sociais, não cicatrizados, que já vêm de décadas. Vem de décadas e volta e meia a gente tem essa questão da ocupação de territórios como o estopim para o início de novos conflitos. O senhor acha viável que, de alguma maneira, haja compartilhamento de territórios, as duas comunidades vivendo em áreas comuns? Eu acho que é absolutamente importante isso que você traz da ocupação e nos ajuda, inclusive, a olhar para o que está acontecendo. Porque se a gente olha para o confronto como simplesmente um confronto entre israelenses e palestinos, como se houvesse 2 grupos coesos, querendo coisas diferentes e, por isso, se degladiando nas ruas, a gente deixa de perceber, por exemplo, que de lado a lado, de parte a parte, há projetos contraditórios em disputa. Então, para responder diretamente seu ponto, do lado palestino, há aqueles que estão lutando legitimamente pela construção de um Estado palestino, vivendo em paz e segurança ao lado do Estado de Israel, depois de mais de 50 anos de ocupação. Ocupação aí iniciada em 1967. Ao lado desses palestinos, há outros grupos palestinos lutando não pela criação de um Estado palestino ao lado de Israel, mas por um Estado palestino em todo o território, incluindo o que hoje é parte do Estado de Israel, substituindo o Estado de Israel por um Estado palestino. Do lado judaico acontece alguma coisa parecida. Você não tem israelenses, judeus israelenses querendo a mesma coisa. Você tem, por uma parte, judeus que querem, além do que hoje é reconhecido como Estado de Israel, os territórios que são
reconhecidos como palestinos pela maior parte da comunidade internacional, incluindo Jerusalém Oriental, que já foi anexada pelo Estado de Israel, e territórios da Cisjordânia. E você tem israelenses que lutam pela sua segurança, não por mais território, mas pela sua segurança, que vem ameaçada a cada vez que casos de violência acontecem desse jeito. Então, para uma visão mais complexa da situação, é importante enxergar que, de lado a lado, há muitas agendas em jogo. E quem tem, nesse momento, autoridade para mediar esse embate? Essa é uma excelente questão para o momento de agora. Porque, por um lado, o governo israelense e mesmo a figura do primeiro-ministro, ela está absolutamente enfraquecida. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está há mais de 12 anos no poder. Isso poderia trazer a impressão para nós de que ele é uma unanimidade na sociedade israelense, mas está longe de acontecer. Numa situação parecida até com o que acontece no Brasil, há muitos grupos, ele tem aproximadamente o apoio de 30% da população, as últimas eleições mostraram isso, e há muitos grupos insatisfeitos, a gente pode falar aí de quase 70% da população, mas que não consegue se unir com força suficiente para substituí-lo. Israel vem de um processo de 4 eleições em menos de 2 anos, porque sempre o partido mais votado, que tem sido do primeiro-ministro, não consegue votos suficientes para formar uma coalizão majoritária. E nesse momento a gente está justamente vendo isso. Na semana passada, o primeiro-ministro desistiu de tentar formar governo porque percebeu que não teria a maioria do Congresso, e hoje a gente está diante de um limbo, com o segundo partido mais votado tentando formar uma coalizão. Do lado palestino, acontece algo parecido. Os palestinos ficaram mais de 15 anos sem eleições. E esse ano, no início do ano, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou que seriam realizadas eleições que, inclusive por uma questão que faz referência a Jerusalém, foram adiadas. As eleições foram adiadas talvez até por um medo de que o Fatah do presidente Mahmoud Abbas não conseguisse a vitória, perdendo para grupos como, por exemplo, Hamas ou até setores dentro do Fatah. E criou-se um determinado limbo. Os grupos que anseiam por mudanças na sociedade israelense e na sociedade palestina, vendo que o processo democrático ou as vias alternativas à violência para a transformação política não têm sido suficientes, encontram outras formas para fazer valer os seus interesses. E quando a gente pensa na comunidade internacional, quais são os atores que poderiam, de alguma maneira, tentar diminuir toda essa tensão, fazer com que houvesse algum tipo de conciliação entre as partes? Eu acho que o fato novo que existe hoje é a mudança no governo americano. E a gente ainda não sabe de maneira clara que tipo de pressão o Joe Biden vai exercer sobre o governo israelense. E tudo indica que, a depender do tom utilizado, Israel pode caminhar para um determinado tipo de ação ou por outro. Não dá para acreditar que a ONU, por exemplo, mesmo o Conselho de Segurança da ONU, tenham forças suficientes para colocar um fim nessa situação. Mas o governo americano, sim. E depois de anos aí de Donald Trump na presidência, a gente precisa ver, ainda não está claro, como é que Joe Biden vai se comportar diante de temas como ocupação, como judaização de Jerusalém e mesmo a escalada de conflito no sul de Israel, em Gaza, por exemplo, com o disparo dos foguetes pelo Hamas e os revides israelenses contra as cidades palestinas. Apenas para fechar aqui essa nossa conversa, eu queria que você nos ajudasse a caracterizar o que é o Hamas hoje, qual é o seu poder na faixa de Gaza e de liderança. O Hamas é um grupo considerado terrorista pelo Estado de Israel, pelos Estados Unidos, por uma série de outros atores internacionais, mas se apresenta como um partido político, religioso e político para a sociedade palestina. Desde 2006-2007, ele governa a faixa de Gaza após eleições, as últimas eleições legislativas, essas que eu mencionei antes, e uma disputa com o Fatah, que acabou ficando então com o controle da Cisjordânia. O que tem a ver com o nosso assunto aqui é que bandeiras do Hamas, bandeiras verdes que a gente vê nas imagens e que representam o grupo islâmico palestino, elas estão
aparecendo com bastante constância nessas manifestações, o que também reforça os indícios de que possivelmente o Hamas vencesse o Fatah nas eleições palestinas. Hamas é um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica. Por um lado, é preciso reconhecer o papel de resistência que esse grupo pode ter dentro da sociedade palestina. Por outro, a ideia de resistência esconde também algumas agendas, e é importante entender que agendas são essas. Talvez a principal dela, a partir do ponto de vista da sociedade palestina, é um governo que, ao contrário do Fatah, majoritariamente secular, traz a dimensão religiosa, e não por acaso o estopim agora da situação foi Ramadã, para a esfera pública. É um partido que enxerga a religião como um caminho possível para a sua integração dentro da sociedade palestina. Daniel Dweck, que a gente possa contar com a sua colaboração em outras oportunidades para tentar explicar esse processo que é histórico naquela região do mundo. Muito obrigado pela sua gentileza, um bom dia. Eu é que agradeço, bom dia para vocês também. Bom dia. Daniel Dweck é cientista social e diretor executivo do Instituto Brasil-Israel, conversou com a gente aqui no Jornal da CBN.